A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para iniciar mais um estudo hoje bíblico, para a gente falar um pouco sobre Judas, o apóstolo. Atos capítulo 10. Mateus capítulo 10, verso 3. Mateus capítulo 10, verso 3. Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Mateus capítulo 10, verso 3. Senhores, hoje eu quero falar um pouco sobre Judas Iscariote, ou melhor, Judas apóstolo. A Bíblia fala no Novo Testamento de 6 Judas. E eu quero falar hoje de Judas apóstolo. Judas apóstolo. A Bíblia fala de Judas obreiro. Judas obreiro está em João 14, 22. Judas obreiro, você vai ler aí, ó, João 14, 22. A Bíblia fala de Judas, irmão de Jesus. Judas, irmão de Jesus, que escreveu lá aquele livro perto do livro de Apocalipse, que não tem capítulo, só versículo. Esse Judas que só tem uma página perto de Apocalipse, você vai ler assim, Judas, versículo 6, versículo 4, versículo 5. Judas não tem capítulo, só tem versículo. Foi o irmão de Jesus que escreveu. Judas, o Galileu, um rebelde dos dias do alistamento. Judas, um rebelde do dia do alistamento, que está em Atos, capítulo 5, verso 37. Pega a Bíblia para ler. Atos, capítulo 5, verso 37. E fala também de Judas de Damasco. Judas de Damasco, quem lembra? Lá no capítulo 9 de Atos, verso 15. Capítulo 9 de Atos, verso 11, quando Paulo estava dentro de casa. Vamos ver esse versículo rapidinho. Quando Paulo teve um encontro com Jesus no meio do caminho, que ele ficou cego, e aonde Deus pediu, Atos capítulo 9, verso 11, diz assim, e disse-lhe o Senhor, levanta-te, e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Esse Judas aqui é o Judas conhecido como Judas de Damasco, que morava em Damasco. Esse Judas não tem nada a ver com Judas apóstolo. A Bíblia fala de 6 tipos de Judas. Então tome cuidado quando você falar de Judas, para você não se confundir. E o 6º homem chamado Judas é Judas de Antioquia, enviado com Silas pela assembleia local para acompanhar Paulo e Barnabé. Tem Judas da cidade de Antioquia, que os irmãos separou, com a assembleia para acompanhar Paulo e Barnabé. Está em Atos, capítulo 15, verso 22. Atos, capítulo 15, verso 22, Então apareceu bem os apóstolos, aos anciãos, com toda a igreja, eleger entre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber Judas, chamado de Barsabas e Silas, varões distintos entre os irmãos. Então, Atos 15, 22 até o verso 32, você vai lá em casa, vai falar de Judas, que foi enviado para ajudar Paulo e Silas na obra. Então a Bíblia fala de 6 Judas, todos os 6 no Novo Testamento, beleza? Deu para entender? Então lê os restos dos versículos aí agora na sua Bíblia, tá bom? Só li aqui para você. Agora vamos lá. Vamos falar de Judas Iscariotes. Mateus capítulo 27, verso 4. Judas, vamos falar de Judas apóstolo. 27 de Mateus, verso 4 e 5, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, quem nos importa isso? É contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Senhores, Judas, o apóstolo, que também foi
tesoureiro, que no capítulo 10 de João, verso 8, se não me falha a memória, é 6, você vai ver lá, ele era apóstolo de confiança de Jesus, um dos 12 apóstolos de confiança. Dentre os 12, ele foi um dos de confiança, que ele era tesoureiro, mas ele pegava no dinheiro. Esse Judas, por causa da influência do dinheiro e das moedas de pratas, os romanos não conheciam Jesus. Eles queriam aprender, perseguir Jesus. E Judas se ofereceu a ajudar os romanos, e os romanos ofereceram 30 moedas de prata, para quando lá no Getsemane os soldados chegassem, eles não sabiam que era Jesus, tinha que prender Jesus. E o único código de Judas falou para os soldados: aquele que eu abraçar e beijar, isso é Jesus, vocês podem prender. Quando chegou os soldados que Judas estava com Jesus, os discípulos, orando no Getsemane, ele abraçou a Jesus e deu um beijo. E o soldado prendeu a Jesus. E o governador lá na época cumpriu a sua palavra, deu as 30 moedas de prata. Mas o verso 4 do capítulo 27 de Mateus, dizendo: pequei. Judas reconheceu, Judas apóstolo, reconheceu que errou e pecou. E se arrependeu. O erro dele foi não procurar Jesus e pedir perdão. Ele se arrependeu do erro, mas só que o texto diz que ele, atirando as moedas para o governador, as autoridades, eles não aceitaram esse dinheiro porque era preço de sangue. E o texto diz no verso 5 que Judas foi se enforcar. Mas a Bíblia não diz que Judas se enforcou. O texto não está dizendo, muitas pessoas estão pregando, e Judas se enforcou. Aonde está escrito na Bíblia que Judas se enforcou? O texto está dizendo que ele foi se enforcar. Ele foi se enforcar. Se ele se enforcasse, tivesse se enforcado, a Bíblia dizia: Judas se enforcou. Aonde está escrito na Bíblia que Judas se enforcou? O texto está dizendo que ele foi se enforcar, mas não diz que ele se enforcou. Preste atenção, amém? Então o texto não diz que ele se enforcou. Mas quando a gente abre em Atos, capítulo 1, verso 18, a gente vê a morte de Judas. Atos capítulo 1, verso 18, dizendo: ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio todas as suas entranhas se derramaram. Atos capítulo 1, verso 18. Atos capítulo 1, verso 18, vai falar a morte de Judas como foi. Segundo, preste atenção, não está escrito na Bíblia. Eu estudando, fiz uma pesquisa, os historiadores dizem que naquela época, quando Judas se afastou da cidade, que foi se enforcar, que a Bíblia não diz que ele se enforcou, ele foi se enforcar, ele subiu realmente na árvore. Mas diz a história que os galhos da árvore da época eram galhos de árvores finas, muito fino o galho das árvores. O que aconteceu? Judas subiu na árvore, segundo diz a história, quando ele segurou no galho da árvore para amarrar a corda no galho da árvore, para depois amarrar no seu pescoço, quando ele segurou no galho da árvore, que estava em cima da árvore, quebrou o galho da árvore e ele caiu de um despenhadeiro muito alto lá embaixo. Segundo diz a história, que ele caiu de cabeça para baixo. E lá embaixo ele bateu o seu corpo entre as pedras, os seus órgãos, sua entranha saíram para fora. Atos 1,18, está aqui. Aí vocês falam: pastor, como é que você sabe disso? Está em Atos 1,18, porque os apóstolos da época procuraram Judas, não acharam. Quando acharam ele em uma cidade, ali na cidade de Jerusalém, tinha fora da cidade um lugar onde se jogava o lixo, os resíduos, as coisas da cidade, e foi lá que encontraram o corpo de Judas com as entranhas abertas, estouradas para fora, mas não encontraram ele com a corda no pescoço. Então
A história confirma que ele não se enforcou. Ele morreu caindo de um despenhadeiro de cabeça para baixo, suas entranhas saíram toda para fora. Porque a Bíblia não diz que ele se enforcou, diz que ele foi se enforcar. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Obrigado aí pela compreensão. Vamos estudar a Bíblia com atenção e pregar as coisas certas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Ô glória!